Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos os presentes, desencarnados, desencarnados e todos aqueles que nos seguem pelas redes sociais. Hoje, sábado, mais um dia de alegria, de muita festa aqui no Centro Espírita Altivo Panfiro. Por se tratar de um dia bem especial, né? Em que nós realizamos todos os sábados, pela manhã, no horário de 8 a meio-dia, a obra social de Antônio de Aquino, onde recebemos centenas de famílias que são assistidas, as crianças, pela sua faixa etária, são encaminhadas para as salas, para a evangelização, e as mães recebem o estudo, tanto quanto aqui no salão é realizado também o estudo no horário das 10 horas. Então, esse é um dia realmente que nós consideramos diferente, porque conseguimos agregar um número muito grande de pessoas, né? E quando eu digo os assistidos, né, na realidade somos todos nós, porque se as famílias são assistidas pelos médios, pelos trabalhadores, estes são assistidos pela espiritualidade, porque Jesus se faz presente e os espíritos amigos que sustentam em amor o pilar desta casa sustenta todos nós. Então, somos todos assistidos, né? Lembrando que a casa tem estudo segunda, terça, quarta, quinta, reservada às sextas-feiras para o trabalho interno e aos domingos. Às quartas-feiras é realizado também reunião pública no horário das 10, 15 e 19 horas. E às quartas-feiras, junto à reunião pública, é realizado também o passe de cura, né? E eu faço sempre questão de lembrar a todos que o passe de cura, ele não substitui o tratamento médico, né? O passe de cura é uma sustentação a aqueles que porventura estejam em tratamento médico e aqueles que porventura não estejam em tratamento médico. A espiritualidade amiga vai estar trabalhando em cima da necessidade da pessoa apresentado, tá? Portanto, jamais deve-se abandonar um tratamento médico pela alegação de que não estou fazendo passe de cura, não há necessidade de tratamento médico, lê do engano, tá? Nós também, a casa que também, além dos estudos, além da realização das reuniões públicas, nós temos também o trabalho fraterno, nós fazemos aos domingos as visitas, né, àqueles que encontram-se enfermos, que têm a necessidade de ser recebido em suas residências para esse tratamento. E, então, aqueles que porventura sintam essa necessidade devem procurar a direção aqui do centro para passar a sua situação e, com certeza, a direção vai tomar uma providência com relação à data e horário para essa visitação. O nosso estudo de hoje tem como tema o Livro dos Espíritos, nas suas questões de 10 a 16, e a abertura será do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, nos itens 10 a 12,
quem vai fazer a palestra é o nosso querido amigo Paulo Nagai, né, que sempre colaborando aqui com a casa, sempre presente, inclusive na realização até do estudo da medicina espiritual, ele que realiza. Então, é um grande amigo, um irmão, que vem sempre a somar com a casa. Na hora no momento do passe, quem vai fazer a sustentação é a nossa querida irmã trabalhadora da casa, Daniele Monteiro, e nós vamos, então, fazer a leitura. Mas antes de fazer até a leitura da abertura, eu gostaria também de dar continuidade à informação de que nós já estamos chegando aí a novembro, né? E nós temos as bolsinhas de Natal para as crianças. Então, aqueles que puderem apadrinhar uma criança, será sempre muito agradável, muito bem-vindo, porque todos nós sabemos que, ao chegar a época de Natal, existe entre os familiares as trocas, né, de presentes, né, que é uma coisa simbólica pelo amor. E tantas outras famílias não têm sequer essa oportunidade, crianças principalmente. O adulto ainda pode até compreender, mas a criança está sempre esperando, né, do Papai Noel aquele presentezinho. Então, quem puder apadrinhar, após a reunião pública, ali na livraria, tem ali as bolsinhas com os itens, são coisas simples, né? Até porque, quando nós que temos uma situação um pouco melhor, nos perdemos, né, no propósito de Jesus. Por que eu digo nos perdemos? Porque acabamos comprando presentes caríssimos, né, muitas vezes supérfluo para aquilo que as pessoas já tenham, quando, na realidade, Jesus é uma pessoa, nós não podemos dizer ele é uma pessoa de uma caridade tão simples. Jesus nasceu numa manjedoura, andava de chinelo, não tinha, verdadeiramente, não deitava em nenhum colchão de mola, gostoso, né, numa cama confortável. Não, não. E Jesus comia exatamente a mesma coisa que os seus irmãos comiam. Então, nós acabamos fazendo do Natal uma festa que verdadeiramente as crianças mais necessitadas, mais carentes, gostariam também de ter. Tá? Então, lembrando disso, quem puder apadrinhar será sempre muito bem-vindo. E nós estamos dando continuidade à rifa desse belíssimo jogo de toalha. Junto com o jogo de toalha tem um porta-livros. É um valor simbólico, irrisório, R$3, né? E que, inclusive, hoje, nós estamos fazendo uma promoção na livraria. Absolutamente todos os livros que a pessoa quiser comprar tem um desconto de 10%. E a rifa, aquele que ficar com 4 números, pagará apenas R$10. Ao invés de 12, R$10. Isso, pessoal, é para a ajuda da casa, né? Porque nós sabemos, chegamos aqui, quando nós deixamos nossa casa para irmos a algum lugar, esperamos poder encontrar neste lugar algo parecido com o que nós deixamos em casa. E eu costumo dizer que, muitas vezes, nós vamos chegar aqui nessa casa
e vamos encontrar melhor do que o que nós temos em casa. Porque aqui vai encontrar tudo muito limpinho, cheirosinho, não falta absolutamente nada. Essas cadeiras em que as pessoas sentam, elas são limpas com álcool. Tem sempre o cafezinho, tem sempre a água, está sempre tudo muito limpinho. Então, quem puder vir à casa para os estudos, para a reunião pública, é sempre muito melhor do que permanecer em casa vendo pela live, né? A presença, desde o momento que nós colocamos o pé dentro dessa casa, com certeza nós já estamos sendo amparados por essa espiritualidade bondosa, amiga, amorosa, que aqui estão. Então, nós vamos fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 18, muitos os chamados e poucos escolhidos, no seu item 10, que nos fala, muito se pedirá aquele que muito recebeu, que nos diz o item 10. O servidor que conheceu a vontade do seu amo e que, apesar disso, não se preparou e não procedeu de acordo com a vontade dele, será rudemente castigado. Mas aquele que, não sabendo da sua vontade, fez coisas dignas de castigo, será menos castigado. Muito se pedirá àquele a quem muito foi dado, e maiores contas serão pedidas àqueles a quem muito foi confiado. Lucas 12, 47, 48. Agradecidos somos, Pai, pela oportunidade que nos dá do amanhecer de cada dia. Agradecidos somos a Jesus Cristo, nosso irmão, pela oportunidade dos teus ensinamentos, pela oportunidade de aqui estarmos estudando sobre os seus ensinamentos. Agradecidos somos a essa espiritualidade amiga que nós temos como dirigente espiritual Altivo Panfiro e que tem os guias espirituais como Dr. Erma, Dr. Bezerra de Menezes, Lourdinha, Cidinha, Dona Ivone, Antônio de Aquino, o nosso querido Chico Xavier e o nosso Allan Kardec. Somos agradecidos a todos por essa oportunidade, por esse bálsamo que recebemos quando estudamos a doutrina espírita. E assim, sentindo-nos harmonizados e, mais uma vez, agradecidos, te pedimos, Mestre Jesus, e ao Pai, a permissão para darmos por iniciado o nosso estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. O item do Livro dos Espíritos, na questão 10, atributos da divindade, cuja pergunta se faz: o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Não. É um sentido que lhe falta, respondeu os Espíritos. E assim passamos a palavra para o nosso querido Paulo Nagai, que Jesus lhe abençoe. Obrigado. Uma boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe mais essa tarde de estudos e que possamos ter um bom entendimento em termos do assunto de hoje, que é muito importante, é o início do Livro dos Espíritos, e fala sobre os atributos da divindade. E por que eu digo que é muito importante? Por isso está até no primeiro capítulo logo. A nossa vida aqui na Terra, independente da religião que a gente tenha, você
está aqui, nasceu e, de algum modo, você tem alguma informação religiosa. Em todas elas que a gente conhece, Deus está presente como Criador. E esse ensinamento religioso, passados os tempos, a gente passa para os nossos filhos, encaminha essas crianças para a religião que a gente estiver frequentando na época, e isso é o normal. Às vezes, não, vou deixar crescer para escolher. Quando a gente fala escolher, é entre opções. Se você não mostra nada, você não está dando escolha, você está deixando ele decidir. E se você não oferece nada, alguém vai oferecer. Então, a primeira coisa que tem é os pais terem essa responsabilidade e falar assim, não interessa onde eu vou, é isso que eu tenho, é isso que eu vou dar, a gente não pode dar o que não tem. Então, todos recebem isso. Deve haver um número menor de pessoas que não têm esse contato religioso na infância. Mas a gente diz, é importante. Por que é importante? Porque a gente obriga a criança a estudar, e é certo isso, porque a gente até fala, com diploma já está ruim, sem estudar então pior fica. E é algo natural. Mas a gente não vê as famílias se empenharem tanto para que a criança tenha uma formação moral. Que, diferentemente da escola, que está ali para realmente ensinar as matérias curriculares, a formação moral é de responsabilidade primeira da família, pai e mãe, ou quem tiver responsável por essas crianças. Independente do conhecimento religioso que você tenha. Para nós espíritas, isso fica muito claro e o peso é maior, porque o mecanismo da reencarnação, ele faz com que, na primeira infância e na segunda infância, o espírito ainda não esteja com domínio total do corpo, e a gente recebe uma mídia em branco para a gente botar conteúdo. E é a formação do hábito, criação de hábitos saudáveis, formação do caráter. E, apesar da responsabilidade primeira ser dos pais, há um ponto de responsabilidade das instituições religiosas como corresponsáveis. E a gente deveria ter o mesmo cuidado em passar para as crianças um conceito religioso, seja ele qual for, o que você estiver, pelo menos para ter uma referência. Depois, quando ela estiver lá na juventude, ela vai, se não, aquilo ali não preencher as lacunas que a sua alma tiver, de questionamentos, de entendimento, ela vai procurar uma outra coisa. Mas eu tenho que aproveitar essa primeira infância para isso. E, independente de qualquer conceito religioso, qualquer doutrina, a ideia de Deus está na base disso. E é o mínimo que a gente deve ter como entendimento para que a gente observe que há uma lei. É importante essa visão que as religiões dão de Deus, o Criador de todas as coisas, responsável por isso. E as informações que a gente tem das religiões mais antigas é que há um código de lei divina e que tem, se você for bonzinho, vai para o céu, se você for malzinho, vai para o inferno. E se for mais ou menos, arrumar um jeito de ir para o purgatório, que aí já é a inserção do homem. Mas, mesmo com essa ideia truncada, ela, e Emmanuel fala isso, serviu durante muito tempo para nos conter como humanidade, mesmo pelo medo, como a gente faz com a criança, né? Vai ali não que tem bicho-papão. Fazia, né? Hoje não. Mas naquela época a gente fazia isso, depois chega uma hora que a criança já não acredita naquilo, aí o tiro sai pela culatra, porque aquilo que era uma barreira
para segurar, ela, quando se rompe, fica pior, mas serviu para segurar durante muito tempo. E você tem que arrumar outras explicações. Hoje nós temos crianças que cada vez mais, por serem espíritos mais experientes, questionando com os porquês. Então, se a pessoa, não vamos dizer se a pessoa não tiver, vamos falar assim, proporcional. Dependendo da ideia de Deus que eu tenha, eu vou ter um comportamento proporcional a esse entendimento. Ou pelo menos se adequando a esse entendimento que eu tenho. E Leon Denis também fala que o tamanho de uma religião, ela é de acordo com o Deus que a gente apresenta. Então, durante muito tempo, a gente foi apresentado para nós um Deus vingativo. Jesus trouxe um Deus Pai, né, que quer o nosso bem e tal. E o Espiritismo vem pegar esse conceito do Deus Pai e vem detalhar para nós. E, querendo ou não, o nosso comportamento diário, ele sempre vai requerer escolhas. E essas escolhas têm a ver do que eu penso da vida. Se eu não acredito que haja uma lei, eu vou agir dessa maneira, pensando que, vivendo a impunidade. Por isso que a gente fala que mesmo por medo, ela dá uma trava. Mas quando você descobre que não tem mais essa trava, meu amigo, aí vai embora. E o conhecimento da lei é fundamental, o conhecimento de Deus. Porque hoje o que a gente vê, a lei do homem é imperfeita. E cada vez mais pessoas acreditam na impunidade por diversas condições. Pessoas que têm o poder, pessoas que manipulam, pessoas que estão ligadas a quem tem poder, a corrupção de uma maneira geral. Então, essas pessoas estão olhando a situação atual, estão flertando com a impunidade. Em decorrência disso, seu comportamento moral ele é falho. Isso quem não entende a lei de Deus. Pior do que isso, somos nós que temos a consciência de Deus, acreditamos em Deus e mesmo assim tomamos atitudes que não estão adequadas à lei. Nós não estamos falando assim de, então a gente tem que ser perfeito. Não, o objetivo é ser perfeito, mas nós estamos em evolução. O que não pode é a gente ser conivente com o erro e não fazer esforço para melhorar, que é o que caracteriza o bom espírita, conforme os espíritos disseram a Kardec. O que caracteriza o bom espírito é o esforço que ele faz para domar as más inclinações e para se transformar moralmente, se melhorar. Então, nós somos seres que vamos atingir um dia a perfeição, mas que temos que trabalhar com esse sentido e a transformação moral está por trás disso. Então, o conceito de Deus é muito importante a gente entender não só a figura de Deus, mas entender como a lei de Deus funciona, para que a gente possa, ao tomar as nossas decisões, tê-las baseada em alguma coisa sólida, crível, alguma coisa que nos estimule a fazer o bem. Porque tem muitas pessoas que não acreditam e falam assim, quer dizer, não é nem no conceito de Deus, porque aí já se generaliza, tipo, se eu beber eu vou morrer, se eu não beber eu vou morrer mesmo, então bebo. E assim para todas as coisas, quando você tem algo que não está de acordo com a lei divina, a gente dá essa desculpa para justificar o nosso comportamento. E durante muito tempo aí, nesses milênios, a gente mesmo tendo a informação de que a lei de Deus é isso aqui, eu começo a deturpar isso para que ela se adeque ao meu comportamento, ao invés de me esforçar para chegar até esse limite. Por isso que entender Deus dentro da concepção que o Espiritismo traz, era importante para que a gente tenha uma base sólida, que depois complementada com a doutrina espírita, no sentido dos conceitos
Imortalidade da alma, que a maioria das religiões prega. Mas essa imortalidade com garantia da manutenção da individualidade. Ou seja, quando perdemos um ente querido, a gente sabe que a gente vai encontrar ele e não se perdeu na fumacinha e não é um fantasminha. Não vai virar lá o Gasparzinho ou o Puft. Meu filho, se eu perder, ele está ali. O meu ente querido, se eu perder, a individualidade está ali, aquela inteligência está ali, nada se perdeu. Não é? Então, esse conceito é muito importante, a imortalidade e manutenção da individualidade. Entra o conceito da reencarnação, que a reencarnação ela é um aval à justiça divina. Que a reencarnação é aquilo ali, ó, quantas oportunidades eu necessitar para que eu chegue à perfeição. Errei, tudo bem, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. O que não pode é a gente ser conivente com o erro, que é diferente de acolher, ou me plantar ali, na outra encarnação eu resolvo. E a gente tem que lembrar que as dívidas, tal qual aqui na Terra, quando elas são postergadas, elas se multiplicam com juros e correção monetária. E aí, dentro dessa característica, o conhecimento ele é um fator multiplicador para aumentar os juros e a correção monetária. Ou seja, quanto mais eu conheço, mais a responsabilidade eu tenho pelo erro que eu cometi, desde que ele seja consciente. Então, vamos lá. A doutrina espírita, da maneira que explica Deus, ela não só mostra a justiça da lei, mostra um Deus justo e mostra as consequências, que é outro parâmetro que após a reencarnação, a pluralidade das existências, né? Pluralidade dos mundos habitados, que dá base também para a pluralidade das existências, porque é uma alimentação contínua de espíritos criados por esses mundos afora no universo todo, que está em expansão e sempre vai ficar em expansão. Outra condição é quando a gente estuda dentro da doutrina espírita a lei de causa e efeito, que marca aquilo que Jesus falou. Você vai colher o que plantar. Esses conhecimentos todos aumentam o nosso senso de responsabilidade. Por isso que é muito importante a gente ter a base. Isso começa com esse entendimento de Deus e seus atributos, para que a gente vá montando, construindo a nossa casa nessa base sólida. Senão vai ficar igual aquela situação da parábola, construir minha casa em cima de areia, ela fica frágil, e ela tem que ser um alicerce sólido, e esse alicerce começa com esse conhecimento de Deus. A primeira pergunta desses atributos da divindade é algo assim, ó, o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? A resposta é não, porque nos falta sentido. O que ele quer dizer? Hoje, eu não posso entender, dentro da sua plenitude toda, Deus. Por quê? Porque eu sou um espírito imperfeito ainda. Mas não é tipo assim, ó, isso é mistério divino, esquece, engole e pronto. Não é isso. Quando se fala esse não tem sentido, eu não consigo perceber Deus na sua totalidade. Por isso que a doutrina espírita, ela fala assim, ó, então vamos entender os atributos de Deus. E também não bota, tu nunca vai saber. Não, fala assim, olha, vamos saber sim, no dia que a gente evoluir intelectual e moralmente. Então vamos botar proporcionalmente, ó. Quanto mais eu evoluo intelectual e moralmente, mais eu vou ter capacidade de entender Deus. E vai chegar um dia que eu vou entender plenamente. Enquanto isso, eu vou entendê-lo pelos seus atributos. Então me falta agora, mas não vai faltar no futuro, e cada vez que eu estiver caminhando em direção a esse conhecimento e a mudança moral, mais eu vou entender Deus. Mas como a gente viu lá no início, é o Criador de todas as coisas. É o ser perfeito, Criador de tudo que existe no universo. Na 11ª, o homem poderá um dia compreender o mistério da divindade, que é essa continuidade que eu falei.
quando seu espírito não for mais obscurecido pela matéria e por sua perfeição ele já tivesse aproximado dele, quer dizer, mudança moral, comportamento, eu vou estar mais próximo, então ele o verá e o compreenderá. Esse o verá aí não necessariamente seja, vou estar tete a tete com Deus, mas é no sentido de percepção e a compreensão do que realmente é Deus. Então, Kardec, no comentário dele, ele fala sobre nossa inferioridade, no sentido de olhar o espírito no seu caminho evolutivo. Então, se a gente olhar o início da crença nossa, lá no início, o homem da caverna, o ser primitivo, a gente adorava aquilo que a gente não entendia. A gente começou a adorar tudo aquilo que era lei da natureza, e que a gente não entendia. Qualquer coisa acima do meu poder, eu adorava. Então, esse é o caminho que aqui Kardec, no comentário, está chamando da infância da humanidade, em que nós já passamos. Então, quando essa compreensão vai melhorando, a gente vai tendo uma ideia mais exata, mas chega a um ponto em que a inteligência vai começar a questionar, ela vai chegar num nível que vai começar a questionar as explicações mal dadas que a gente teve até o momento. E isso aconteceu exatamente na época em que a doutrina espírita, por programação de Deus e gerenciada por Jesus, o nosso governador, veio o Consolador prometido exatamente por quê? Porque chegou no nível em que a inteligência já não absorvia mais aqueles conceitos de Deus e da lei de Deus que estavam sendo empurrados goela abaixo. E começa, nesse ponto, igual as crianças de hoje. São os porquês. Eu quero entender o porquê, não adianta só me falar. Eu quero entender o porquê, tem que ter uma explicação. E deu-se início àquela fase do positivismo, no sentido mesmo que às vezes fala o materialismo. Não, nesse sentido, não era o materialismo por não acreditar em Deus, mas era a necessidade de ter a comprovação das coisas que se falava. E se foi em busca disso aí, né? Então, é um movimento natural, por isso que a gente, observando o que tem hoje e o que tinha nesse passado distante, a gente pode projetar um futuro de melhor entendimento, que é isso que ele está falando aqui. 12ª. Apesar de não podermos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter uma ideia de algumas de suas perfeições. Natureza íntima é entender ele como ser. O que é? E foi a primeira pergunta do livro dos Espíritos. O que é Deus? Que teve aquela resposta que eu acabei de falar. E entendimento, esse entendimento, ele já chegou assim, não podemos ter, mas podemos entender algumas de suas perfeições? A resposta, sim, de algumas. O homem as compreende melhor à medida que se eleva acima da matéria, ele as entrevê pelo pensamento. Então, mais uma vez aqui, ele está colocando uma situação que é dinâmica. Não é, você não vai entender. Só agora você não está entendendo mais. Na medida que você for progredindo, vai entender. E não é aquele negócio, é mistério divino, tu não tem que saber disso. Muito pelo contrário, é um estímulo a gente procurar cada vez mais entender os atributos. Porque se a gente não pode entender essa essência mesmo, tipo de que ele é constituído, como ele é, com a aparência, com a forma, não. Vamos entender aqui, o que ele tem, o que ele pode fazer, como ele age, que é exatamente entender os atributos. Ele começa aqui a descortinar o maior número de informações, a querer o maior número de informações possíveis, extrair-se dos espíritos. Então ele vai na 13ª. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, que são os atributos que ele está delineando,
não teremos uma ideia completa de seus atributos? Quer dizer, aqui eu não estou cravando que ele tem isso tudo aqui, é isso que caracteriza Deus. Olha a resposta. Do vosso ponto de vista, sim, porque acreditais tudo abarcar. Então, por que ele fala isso? Ele está nos colocando na condição de espíritos imortais, que está vindo numa escalada, mas olha, tu está aqui ainda, e nós estamos no planeta de provas e expiações, querendo passar para o planeta de regenerados. Assim, a tua visão é limitada. Você não consegue ver além disso aqui. Aí ele prossegue. Mas sabei bem que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, e para as quais a vossa linguagem limitada, as vossas ideias e as vossas sensações, não tem absolutamente como exprimir. Ou seja, além da limitação da inteligência em determinado momento da humanidade, e vale, é claro que hoje nós estamos melhores como espíritos do que estávamos naquela época, mas ainda há uma limitação grande. Senão a gente ainda não estaria num planeta de provas e expiações. Mesmo quando passar para um planeta de regeneração, é que a característica dos habitantes já estaria melhor, mas também ainda não podemos abarcar tudo, mas é proporcional. Vou melhorando esse entendimento também. Aí ele segue. E ele bota aqui também, além disso, a limitação do espírito, a limitação da linguagem. Ele fala, não tem expressão, tem coisas que você sente, mas você não consegue expressar por conta da linguagem. E eles até falam várias vezes durante a codificação, vocês têm as palavras que elas podem, às vezes, uma palavra significar várias coisas. Então, essa limitação também. Ele prossegue, a razão vos diz com efeito que Deus deve possuir essas perfeições em grau supremo. Esse raciocínio é o básico e é primoroso. Pois se possuísse uma a menos, ou então, se ela não estivesse em grau infinito, ele não seria superior a tudo, e por conseguinte não seria Deus. Então, se quer passar régua, se alguém perguntar assim, para você o que é Deus? Ela fala assim, olha, é o Criador Supremo do Universo, perfeito em todas as coisas, e tendo esses atributos ao infinito. As que você conhece e as que você não conhece. Por quê? Porque Deus, se é a inteligência suprema do universo, não pode ter nem ninguém igual, porque Deus é único. Por isso que é importante entender aqueles atributos, porque assim, então não seria Deus. É um raciocínio que, ao mesmo tempo que é simples, ele é abrangente. Que ele fala, para ser Deus, ele tem que ter tudo no mais alto grau. E não pode ter outro que tenha igual a ele, ou maior. Porque senão ele não seria Deus, porque ele tem que ser o Supremo, é o número 1, não tem outro. E o Criador é único. O Espírito, a gente sabe que Jesus, como governador do planeta, é um co-criador em plano maior. Então todos são co-criadores, porque o Criador único é Deus. Porque se ele não tivesse essa característica, não seria Deus, porque não seria a única. Aí entra a conversa, né? Vai ficar naquele giro. Por que vem demais? Porque está sempre fresquinho. Por que está sempre fresquinho? Porque vem demais. E você vai ficar num círculo positivo aí de argumento. Então aí ele segue aqui, para estar acima de todas as coisas, Deus não deve sofrer vicissitude alguma, nem possuir nenhuma das imperfeições que a imaginação possa conceber. Pelo mesmo raciocínio. Por quê? Porque senão seria Deus. Então, por que isso é importante? Entender que Deus é o bonzão em tudo. Porque eu não posso olhar para a minha vida e achar que eu estou sofrendo, que Deus errou. Eu não posso olha a importância só de você acreditar em Deus dessa maneira. Deus não erra. Eu caí num país errado.
nasci errado. A cegonha me botou no lugar errado. Não existe isso. Deus conhece todos os CEPs e não erra de endereço. Ah, não, eu estou no corpo errado. Meu psiquismo está lá, mas me deram um corpo errado. Não, o psiquismo pode até estar do outro lado, mas o corpo que me deram é o correto. Tem problemas a resolver aí? Tem, mas não venha dizer que Deus errou, porque senão Deus não seria Deus. Simples assim. Eu não posso terceirizar mais os problemas que existem na minha vida. Nós somos, por essa lei perfeita, os artífices tanto daquilo que há de bom na nossa vida, como aquilo que ocorre de ruim. Ah, mas fulano também... Não, a culpa do fulano pode ser também, mas não me isenta. A gente já culpou o demônio lá atrás, quando chega na doutrina espírita a gente culpa o obsessor, e agora a gente culpa toda a sociedade, porque todos somos vítimas da sociedade. Que é duro ouvir espírita falar isso, porque aí está esquecendo exatamente dessas coisas, está esquecendo da programação reencarnatória e está falando que isso seria... Olha só como é que um raciocínio simples, não precisa ser espírita. Não acredita em Deus, mas eu falar que eu sou vítima da sociedade é injustiça, não é? Se eu fosse vítima de alguém, passando por alguma coisa injustamente. Então, partindo desse princípio, o problema está em mim e eu tenho que resolver. É claro que essas situações não vão implicar que a gente não tenha que trabalhar para melhorar a vida de todo mundo. É claro que sim. Mas eu tenho que ter uma análise mais ampla dentro dessa visão. É como aquilo, que o outro extremo, né? O fulano está sofrendo, fala, não, é karma dele, ninguém mandou. Está sofrendo porque a lei causa e efeito. E os espíritos falam exatamente isso, mas quem sabe que você caiu exatamente na vida dele para te ajudar? É o objetivo de cada um. Então, uma coisa não leva a outra, mas você tem que entender que Deus é justo. Se Deus é justo, tudo que está acontecendo na minha vida tem cabimento. E eu estou sendo amparado, porque a lei também é misericordiosa. Ninguém está desamparado. Agora, nós temos que, aquele negócio, bater para a porta se abrir. Bater para a porta se abrir. Os espíritos prometem, como as casas espíritas, ninguém promete milagre para você entrar aqui, vai todo mundo ser curado, vai todo mundo ser... Não. Aqui a gente vai ter a receita para fazer a coisa certa, que são exatamente as obras básicas, as obras espíritas que nos explicam como agir diante dessa lei, como proceder para melhorar. Mas porque o objetivo é para a gente crescer, para a gente progredir. Então não espera dos espíritos, que aqui a gente espera uma solução que não é correta, a gente quer que nós não tenhamos problema. E o objetivo dos espíritos é o quê? Nos ajudar a passar pelos problemas, que com isso vem a educação, o aprendizado e o progresso. E não tirar o obstáculo da nossa frente para a gente perder a experiência. Então, é o que acontece, às vezes, erradamente, com a educação que a gente dá para os filhos, né? Às vezes a gente quer evitar problema, e não os prepara para que ultrapasse os problemas. Então, é uma condução, uma orientação, mas não é pegar no colo e tirar dali. E sim ajudar a ele. Senão, nenhuma criança aprenderia a andar se a gente não tivesse esse pensamento. Não, vou carregar sempre no colo. Não. Bota, vai cair, sim, mas eu estou ali do lado, levanto, ensino, explico como é que é. Isso em todas as coisas da vida, isso é muito importante. E aqui, Kardec, no comentário, ele faz algo aqui legal que não resta a menor dúvida. Ele vai citando alguns atributos e justificando o porquê. Quando ele fala, Deus é eterno, fala assim, olha como Kardec é complexo na sua simplicidade, complexo assim no resultado, mas a simplicidade do que ele coloca para a gente tem uma abrangência muito grande. Ele fala assim, Deus é eterno, porque se tivesse tido um começo, teria saído do nada, ou então ele próprio teria sido criado por um ser anterior. É assim que, pouco a pouco, remontamos ao infinito e à eternidade.
Por isso que ele é eterno. Não teve começo, porque se tivesse algum começo, alguém o criou ou ele saiu do nada. Duas opções que não existem dentro do raciocínio. Então, por isso que o primeiro atributo é esse, eterno. Eterno. Imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo, nenhuma estabilidade teria. Por isso que a gente fala, a gente brinca aqui, né? Quando a gente pergunta assim, prova de vestibular para espírita, Jesus pode curar todo mundo que ele quiser? Todo mundo tem a tendência de falar, pode? Não, não pode. Tanto que ele veio aqui e não curou todo mundo. Pergunta para pós-graduação de espírita, se tivesse. E Deus pode curar quem ele quiser? A tendência é falar que pode, porque assim, Deus é o maioral em tudo, pode. Ele pode fazer o que ele quiser. Não, não pode. Sabe por quê? Exatamente porque a lei dele é perfeita e imutável. Ele não pode derrogar a lei, assim como Jesus falou, não vim para derrogar a lei. E Deus não pode mudar a lei. Exatamente porque, se ele mudasse a lei, é porque ela não é perfeita. É esse raciocínio de Kardec. Por isso é imutável. O que é perfeito não precisa mudar. Então, ele não pode derrogar a lei, que é o conceito de milagre, uma derrogação da lei. Algo antinatural. E a gente sabe que tudo aquilo que ocorre está dentro da natureza, exatamente por causa desse conceito, por entender esse conceito aqui. É imaterial, assim. Isso quer dizer que sua natureza difere de tudo que chamamos de matéria. Exatamente, o próprio Espírito já é isso. É alguma coisa, mas não é essa matéria que a gente conhece. Por quê? Porque a matéria não é perfeita. E ele fala assim, não seria imutável o que chamamos de matéria. Não seria imutável, pois estaria sujeito a transformações da matéria. A matéria se transforma. Você vê que são raciocínios que não é difícil da gente entender, como Kardec coloca, mas a profundidade deles, em termos da consequência, do que eles significam, é muito grande. Ele prossegue, é único. Porque se houvesse vários deuses, olha só, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. É aquela história antiga que a gente pode falar assim, uma tribo não pode ter mais de um cacique. Exatamente. Mas a pessoa não tem que conviver em sociedade? Tem. Mas, meu amigo, onde tem mais de um, e como somos individualidades, há divergência de pensamento. Então, nesse caso da criação das leis do universo, amigo, é um. Tem que ser um. Por isso que ele fala que tem que ser único. Se tivesse vários deuses, não vai ter harmonia. Não vai ter harmonia. Isso é válido, por exemplo, na direção de uma casa espírita, por exemplo, você tem uma diretoria, você tem um conjunto de pessoas, qualquer organização que você fizer tem, beleza. Mas o que a gente está falando é do universo, da criação, de um padrão. Não pode ter discussão e não pode ter... espera aí, vamos criar a lei da física aqui. Como é que a gente vai fazer isso? Espera aí. O magnetismo, como é que é? Positivo atrai negativo e cargas iguais se repetem? Não. Eu acho que pode atrair mais ou menos. Bota um meio termo aí. Não pode ter essa discussão. Vai funcionar assim e é assim. Não tem meio termo nesse negócio. Seguindo. É todo poderoso um atributo. Por que todo poderoso? Porque é único. Se não possuísse o poder soberano, olha só, haveria algo mais poderoso ou tão poderoso quanto ele. Não teria feito todas as coisas, e as que não tivesse feito seria a obra do outro, no caso do outro Deus. Isso aqui é um argumento que o Espiritismo usa para não ter a figura do demônio. Porque se tivesse... não,
contrapõem com Deus. Não, se fizesse frente com Deus, Deus não seria Deus. Agora, o demônio é uma criação, igual nós. Seres têm a mesma origem que se desviou. É igual depois, uma teoria melhor do que isso, um pouco, são os anjos decaídos. Qual é a falha? Não é a falha. Aí a doutrina espírita corrige um pouco, os anjos decaídos não eram anjos, porque espírito não retrograda. Quer dizer, o pessoal que levou um escorregão, mas por quê? Porque ainda não tinha a posse das virtudes totais. Então, porque o que quer dizer você retrogradar? É você adquirir uma virtude e depois perder. É o que a gente fala até no sentido, perdi a paciência. Não, não perdeu, porque se você tivesse paciência, você não a perderia, porque o espírito não retrograda. Então, se você conquistou, é conquista, domino isso, não vai cair mais naquilo. Se eu cair, aí entra o raciocínio inverso. Se eu cair, é porque eu ainda não tinha conquistado. Por que tu argumenta isso? Porque se fosse assim, se não fosse dessa maneira, o espírito estaria regredindo, saindo daquele status A para um A menos alguma coisa. E como isso não ocorre, quando ocorre é porque eu não tinha atingido ainda aquele domínio. E a última que ele fala é soberanamente justo e bom. Essa resolve o resto dos problemas que sobraram. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores coisas como nas maiores, probleminha e problemão. E essa sabedoria não permite duvidar nem da justiça, nem da bondade. Aconteceu um problema comigo. Já sei que está chegando com a conta, com todos os descontos que eu poderia receber, que eu teria o mérito de receber. Essa é a bondade. E eu ter que pagar essa conta é a justiça. Geralmente, o que a gente faz? A gente cobra a misericórdia, mas não quer a justiça. O que valeria eu não pagar pelo que eu fiz? Por isso que os espíritos falam, nenhum movimento que eu faça no bem, ele é esquecido. Como também, nenhum procedimento que eu faça que seja contra a lei de Deus, que eu não vá pagar de alguma maneira. Pagar nesse sentido de cumprir uma atividade que me leve ao aprendizado para nunca mais eu fazer aquilo ali. É uma condição. Então, todas as situações que a gente vê, e cada um aqui tem uma história, e que a gente está passando por essa encarnação, ela tem uma justificativa. Deus não está me castigando por isso ou por aquilo outro. Muito pelo contrário, está me dando uma oportunidade de me ressarcir com a lei e continuar meu caminho, seguindo, olha só, com o mesmo direito daquele que nunca errou. Direito. Mas, é claro que aquele que nunca errou, estamos falando isso hipoteticamente, ele vai ter um caminho mais brando. Por quê? Porque não errou. Ele não pegou atalho, ele foi direto, se for o caso. Então, sempre o bem vai ser compensado com o bem. E o mal vai ser compensado com cenários que eu vou passar algum dia para me ressarcir daquele mal até aprender. Então, quando se fala assim, fulano é protegido e ciclano não, aquele cara ali está passando por isso, será que Deus não protege? Os espíritos são claros, todos, independente, do mais bonzinho ao mais ruinzinho na Terra, todos têm o seu anjo de guarda e todos recebem a proteção. Agora é o que a gente fala de um modo para a gente entender direitinho. Todo mundo tem a proteção, todo mundo tem direito ao INSS. Mas aquele que trabalha no bem, aquele que está mais presente nas coisas, tem um plano de saúde particular. Não leve isso ao pé da letra, tá? Estou falando no sentido de... Quer dizer o seguinte, Deus protege todo mundo igual.
Aqueles que são mais protegidos é porque têm mérito. Por isso, nunca vai existir a igualdade absoluta entre os habitantes, a não ser num planeta próximo à perfeição. Porque sempre tem a diferença da meritocracia, e a diferença do mérito é a única diferença aceitável na lei de Deus. Porque compensa quem trabalha bem e não compensa quem trabalha mal. Não quer dizer que castiga. Tá? Vocês dois. Você fez direitinho e ela fez mais ou menos. Você vai ter uma recompensa melhor do que a dela. Não quer dizer que eu esteja castigando. Ela não pode enxergar como castigo. E geralmente a gente faz isso. A gente vê o sucesso do outro e sofre como se eu tivesse punido. Não. O sucesso do outro é por conta do mérito dele. É claro, se for uma situação material na Terra, esse sucesso vai estar tendendo a um cenário que é necessário para aquele indivíduo, para ele progredir. E lembrando, antes que alguém fala, e eu falo isso sempre, que é natural na gente. Ah, mas espera aí, eu vou ter que passar por isso? Pô, é melhor sofrer com dinheiro do que sofrer duro. Claro. Só que a gente, quando fala isso, esquece que a prova da riqueza é mais difícil do que a prova da pobreza, dito pelos espíritos. E eles justificam por quê? Porque você tem mais responsabilidade. Vamos lembrar da parábola dos talentos. Quem recebe mais tem mais responsabilidade e vai ser cobrado de uma maneira maior. Por quê? Porque quando a gente desencarnar, dentro do checklist lá do... Vamos ver o que tu fez? Vamos lá. Olha aqui o que tu tinha que fazer com a riqueza que você recebeu. Quantos empregos você gerou? Quanto bem-estar você proporcionou para o outro? Você cresceu em conjunto com a família ou cresceu sozinho, egoisticamente? Dividiu isso? Estou falando em riqueza financeira, mas isso vale para tudo. O que nós fizemos com a nossa saúde? O que nós fizemos com a nossa inteligência? O que nós fizemos com a posição de poder que a gente tem? O que eu fiz com o poder de influência? Que tem isso. Hoje qualquer um é influencer, né? Pega um celular aqui, vai. Cuidado com isso, cuidado. Eu não sou capaz, não sou responsável nem pela minha vida. Olha só, eu não me garanto nem em me direcionar, porque às vezes eu tenho dúvida, eu vou me meter a direcionar os outros. Olha a responsabilidade que essas pessoas estão assumindo. Olha só. Você pode olhar meu carro ali, eu nunca botei, depois que eu virei espírita, não tem um adesivo, um decalque, para nada. Para nada. Nem antigamente tinha aqueles que a gente comprava na casa espírita, né, Nilton? Aqueles adesivos espíritas. Nem aquilo eu botava, porque depois eu raciocinei, eu falei, opa, peraí, não vou botar isso. Não vou botar isso, não. Por quê? Você está chamando uma responsabilidade que você não tem. Quer dizer, você está chamando uma responsabilidade maior do que você tem. Porque isso é fundamental. É olhar, a gente tem que cuidar, uma coisa é você ajudar as pessoas. E outra coisa é você se meter a orientá-las sem você saber da missa metade. Esse é o problema. Tu imagina. A gente já sofre isso sem querer. Sem querer. Porque todos que estão aqui, trabalho com passe, estou ali no dia do passe de cura, ou estou na atividade aqui na Casa Espírita, a gente está exposto, as pessoas olham para a gente. E muitas pessoas, como é que eu vou falar isso para não ofender? Assim, precisam de uma referência. Elas querem alguém para se escorar, elas procuram isso também. E a gente não pode permitir isso, exatamente por quê? Para não tirar essa visão. Ela não pode ter algo ali que vai aumentar a dependência dela. A doutrina espírita faz o contrário, quer libertar as pessoas. Que hora que acaba, hein? 10 para as 6 ou é 10 para as 6 que acaba? Então vou fechar logo aqui.
nesse sentido, a gente tem que trazer a realidade para as pessoas. Então, a gente não pode prometer. Vem para a casa espírita que você vai ser salvo, vem para cá que você vai ser curado. Não. Vem aqui que conhecer a doutrina espírita é o passo inicial. Não vai resolver todos os problemas. Agora, vai te dar meios, é como se a gente estivesse fazendo uma prova com consulta. Só que prova com consulta é mais difícil do que prova de múltipla escolha. Mas a gente vai ter a orientação correta. Então, fechando aqui, quando todo mundo fala, aqui só por questão de citação, do panteísmo, que pega na questão 14, 15, 16, a gente só vai falar o seguinte: por que se acredita em vários deuses? O próprio fenômeno espírita. Depois de um certo tempo, um espírito se comunica, se apresenta, e vem um espírito que tem o poder de fazer isso, aquilo, outro aqui, vem o outro aqui, o outro ali. Então, como a gente adorava tudo aquilo que a gente não conhecia, o que era superior a nós, dava aquela ideia, surgiu a ideia da origem de vários deuses. Só que todas essas colocações de Kardec, elas nos mostram a necessidade de ter um Deus único e com essa capacidade toda, exatamente para garantir a harmonia do universo. Então, é com essa estrutura que a ideia de Deus traz, que a doutrina espírita apresenta um Deus que é soberanamente justo e bom, que é bonzão em tudo aquilo que existe de virtude, no seu grau máximo, e não tem defeito nenhum, porque senão não seria Deus. Então a gente não pode questionar, isso é a base, primeira coisa que eu tenho que pensar, que toda vez que eu reclamo da vida, eu posso, eu não merecia isso. Em outras palavras, eu estou falando, eu não acredito em Deus. Por quê? Porque se eu não merecesse aquilo que estava acontecendo, a lei não seria perfeita. Então, essa ideia da perfeição de Deus e da lei é fundamental para que a gente supere os nossos problemas sem vitimismo, acreditando em nós, porque tem outra coisa que a gente esquece. A ninguém é dado um fardo mais pesado do que pode suportar. Isso aí está sublinhando embaixo, olha, é uma injeção de ânimo para a gente. Você pode, você consegue. Se o problema está contigo, seria a covardia da lei se você não tivesse condição de superar. Por que a gente fica murcho com isso e por que a gente se decepciona? Porque a gente quer uma solução que não é a que a gente precisa. A gente quer a solução que eu penso ser a correta e não a que eu necessito para progredir. Por isso que a gente passa por situações que vai nos fortalecer. Por quê? Quando eu supero aquele obstáculo, quando eu consigo entender e passo no teste do bom cabrito, que aquele bom cabrito não berra, que em palavras mais adequadas seria, você passou por aquilo sem blasfemar, ou seja, entendeu que aquilo faz parte e passou tranquilamente, lutando com as armas que a gente pode. Posso pedir ajuda? Pode, deve. Os espíritos vão sempre ajudar, essa é a única coisa que eles prometem. Se pedir, nós vamos estar ali e vou ajudar em tudo. Só não vou te isentar daquilo que você tem que passar para progredir. Porque aí não seria ajuda, seria atrapalhar a marcha evolutiva de cada um de nós. Que Jesus nos abençoe e que nós possamos cada vez mais fortalecer esse entendimento de Deus e da lei de Deus, porque é isso que a doutrina espírita faz. Quem dá continuidade a esse estudo na doutrina espírita vai entender cada vez melhor como a lei do universo funciona. E isso não é só religião. Isso é o conjunto de todas as leis que regem o universo, tanto materiais quanto morais. E é isso que a gente precisa, por quê? Porque quanto mais eu conheço a lei, mais condições, mais possibilidade de cumprir a lei eu tenho. Se eu não conhecer a lei, como é que eu vou cumprir? E é isso que a gente precisa. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado, Paulo Nagai, pelo estudo. E vamos passar agora para o segundo momento, que é o momento do passe. Pedimos aos mestres para se posicionar.
Querido Mestre Jesus, agradecidos somos pela oportunidade de estarmos nesta casa e, chegando o momento do passe, pedimos, Mestre, que por intermédio dos médios, pelas suas mãos, que os espíritos bondosos possam transmitir os fluidos e energias que todos vieram buscar. Assim, pedimos a sua permissão para darmos por iniciado o momento do passe. Graças a Deus. Boa tarde. A mensagem de hoje é do capítulo 18. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Os itens são 10 ao 12. Muito se pedirá àquele que muito receber. Kardec, ele nos traz nesses ensinamentos de Jesus a relação existente entre o conhecimento e a responsabilidade. A pessoa que tem maior conhecimento, ela terá maior responsabilidade sobre os seus atos, sobre as suas condutas. A doutrina espírita, ela vem nos mostrar de forma clara como deve ser o nosso agir, como a gente deve nos conduzir com relação ao nosso próximo. Não podemos ficar nos desculpando daqueles erros que nós cometemos. Ao contrário, nós temos que, cada dia, é um trabalhinho difícil, árduo, mas nós temos que tentar, cada dia, sermos melhores, corrigir as nossas imperfeições, agir de acordo com os ensinamentos do Mestre, agir de acordo com a lei de Deus, essa lei de amor. Hoje, nessa vida que nós estamos aqui, vivendo, nós já temos o conhecimento da reencarnação, do livre-arbítrio, da lei da causa e do efeito. Nós temos o conhecimento da lei de Deus, da lei do amor, e temos também já a consciência dos nossos atos. A doutrina, ela nos traz que cada um é responsável pelo seu progresso. Nós somos responsáveis pela nossa evolução, que é o que nos trará a felicidade, é o objetivo de todo o espírito, esse progresso. E nós temos essa consciência dos nossos atos, nós vamos, na hora de optar, de utilizar o nosso livre-arbítrio, escolher como nós vamos agir. E isso trará consequências agradáveis ou desagradáveis para nós, porque a lei de causa e efeito, ela vai agir. O nosso progresso espiritual só depende de nós, unicamente, exclusivamente de nós. Nós, quando optarmos por agir de uma certa forma ou de outra, nós seremos responsáveis lá na frente por esse nosso ato. O caminho do progresso, todos nós já sabemos, que é mantermos na lei de Deus, é seguir os ensinamentos do Cristo, é seguir o exemplo do Cristo. Kardec, na mensagem do Evangelho, ele cita o caso dos médiuns que recebem boas comunicações, mas não colocam em prática, achando que essas comunicações só servem para terceiros e não para eles. Eles estão tão cegos pelo orgulho que acham que aquelas comunicações é só para o outro. E esses médiuns serão responsabilizados. Por quê? Porque, primeiramente, aquela comunicação é para ele. E Kardec, ele termina a mensagem falando, nos dando uma orientação, que eu vou pedir permissão até para ler, porque ela nos traz o esclarecimento da responsabilidade e nos traz também a esperança. Aos espíritas, pois muito será pedido, porque muito hão recebido, mas também aos que houverem aproveitado, muito será dado. O primeiro cuidado de todo espírita sincero deve o de procurar saber se nos conselhos que os espíritos dão alguma coisa há que lhe adiga a respeito.
O Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados. Pela fé que faculta, multiplicará também o número dos escolhidos. Que possamos agir com consciência, agirmos de acordo com a lei de Deus e que o nosso progresso virá. Que a paz permaneça com todos nós. Agradecemos a Daniela Monteiro pela sustentação do passe. Nós vamos fazer a leitura da mensagem do plano espiritual. Paz a todos. Meus amados irmãos, estamos aqui para ajudar vocês. Não tenham medo. O mundo é de dor, mas vocês são capazes. A fé é fundamental, meus amados. Eu também, muitas vezes, chorei. Me desesperei. Mas os espíritos bondosos sempre me ajudaram. Me encaminharam, assim como hoje ajudamos e encaminhamos vocês por amor, com vontade e com determinação. Não desistam dos trabalhos que a vocês são direcionados. Nós estamos aqui para ajudá-los, para direcioná-los. Vocês são nossos irmãos. Quiçá, outrora, família que não soubemos valorizar. Peçam sempre ajuda. Nós estamos aqui para ajudar, repetimos, para proteger vocês, que são homens, irmãos, que muito faliram. Aproveitem, meus amados, aproveitem. A hora é essa. Trabalhem com amor para o crescimento de vocês. Os médiuns só se elevam espiritualmente se tiverem força para vencer as atribulações da vida. São muitas. Nós também um dia erramos, fomos invigilantes, mas nós nos corrigimos e conseguimos vencer. Também fomos médiuns e lutamos contra o mal frequentemente. Os médiuns não são livres para fazer o que acham que podem. Se escutarem com atenção, saberão agir e como escapar do mal que vos cercam. Eu tive Emmanuel, que chamava a minha atenção em todos os momentos. Eu reclamava, mas me acostumei. Hoje, eu agradeço ao Emmanuel e aos guias que cuidaram de mim, que me auxiliaram em tudo que eu iria fazer. Eu pedia ajuda a todos os instantes. Como eu já disse, era medroso. Posso dizer que ainda sou. Não trabalho sozinho, e sim em equipe. Juntos, também pedimos preces a vocês. Ai de mim, se não fosse a cobrança de Emmanuel. Vocês, trabalhadores da seara do Cristo, peçam também ajuda e nós os ajudaremos. Não esqueçam que são todos falíveis e como capim. Cuidem uns dos outros sem olhar a quem.
Trabalhem na caminhada a muitas pedras, mas com seriedade e disciplina não cairão e alcançarão progressos em tudo que a vocês for designado. Lembrem-se, são todos irmãos e filhos do mesmo Pai. Lembrem-se, são todos vigiados pelo mundo invisível que vos cercam, pelo mal que vos querem destruir e pelo bem que vos alertam, que vos corrigem constantemente, dentro e fora da casa espírita. Leiam, prestando atenção nessas palavras que são de encorajamento e proteção para com todos vocês. Paz. Peçam paz pelo mundo, pela terra, pelos espíritos que desencarnaram e que ainda desencarnarão com as guerras. São espíritos que, infelizmente, meus irmãos, precisavam e precisam ainda passar por esse tipo de dor. Quantos sofrem, gritam horrores, sentindo as dores, sentindo seus corpos se desfazendo. Façam preces, meus amados, por esses irmãos. Façam preces para que consigam ouvir o chamado divino. Que todos vocês se unam pedindo ajuda ao Pai e misericórdia para a humanidade. Juntos estamos com vocês. Trabalhamos para o Cristo e estamos juntos aos cristãos. Jesus e Kardec. Paz a todos vocês. Um trabalhador do Cristo. Chegando o momento final da nossa reunião pública, vamos fechar nossos olhos e voltarmos o pensamento ao nosso Pai, ao nosso Deus, ao nosso Mestre Jesus. Vamos agradecer aos nossos anjos guardiões, vamos agradecer aos guias espirituais desta casa, ao nosso querido altivo Panfiro, Antônio de Aquino, Dr. Herman, Dr. Bezerra de Menezes, Lourdinha, Cidinha, Dona Ivone, Chico Xavier e Allan Kardec. Vamos agradecer ao nosso querido Mestre Jesus pela oportunidade que nos dá de seguirmos, estudarmos sobre os seus ensinamentos, porque queremos, Mestre Jesus, seguirmos na sua seara. Pedimos a Ti, Mestre Jesus, que ao voltarmos aos nossos lares, que possamos ser acompanhados por essa espiritualidade amiga e pela sua luz, mas, acima de tudo, pela bênção do Pai. E assim, nos sentindo felizes, em nome do nosso amor, em nome do amor desses guias espirituais, em nome do amor de Jesus Cristo, mas, acima de tudo, em nome do seu amor, Pai, pedimos a permissão para darmos por encerrado o estudo da tarde de hoje. Graças a Deus.